E hoje nós estamos diante de um tema. E eu quero conversar com vocês. Eu quero aqui conversar com vocês sobre esse tema: cuidado redobrado com as crianças. Nós precisamos, sem sombra de dúvida, termos um cuidado redobrado para com as nossas crianças. Afinal de contas, as crianças, elas precisam de um olhar muito especial, principalmente dos pais, porque muitas vezes as crianças ficam de forma vulneráveis aos ataques dos pedó. Para você ver, se a gente falar essa palavra nas redes sociais, a rede social ela vem de encontro com a gente, o Facebook, YouTube. Muitas vezes a gente fala palavras aqui em forma de código, de parábola, mas vocês são sábios, vocês entendem muito bem e com certeza entendem a nossa linguagem. Então a gente vai trabalhar nesse assunto que é de suma importância. Se você puder chamar aí o seu filho, sua filha, chame, porque precisa ouvir, porque as crianças são inocentes. Cuidado redobrado com as crianças, tá bom? E para isso a gente precisa trazer alguns versículos, e eu vou trazer alguns dados aqui do Conselho Tutelar. Eu recebi hoje uma mensagem até de uma irmã aqui da nossa igreja, falando a respeito dos cuidados que os pais devem ter com seus filhos. Eu quero aqui agradecer a nossa irmã Auricelli. Foi através dessa mensagem que ela postou no grupo da Congregação Filadélfia, e nasceu no meu coração esse desejo nesta manhã de falar aqui sobre cuidado redobrado com as crianças, tá bom? Chame mais pessoas aí na sala para que a gente possa conversar, falar a respeito de família. Até porque, meus irmãos, a gente percebe que é uma das coisas que tem causado transtorno, problemas, é a família. A família tem sido, eu posso dizer assim, praticamente o segundo fator. O primeiro fator é a doença, são as enfermidades que têm atingido a humanidade. O segundo fator, sem sombra de dúvida, é a questão da família. É a questão da família. E eu quero deixar aqui alguns versículos da palavra de Deus. Se porventura você tem Bíblia, então a gente vai trabalhar nesse tema, e eu preciso trazer aqui alguns versículos para que vocês possam entender. Mateus capítulo 19, versículo de número 14. Mas a gente vai ler primeiramente Provérbios 22 e verso 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Eu estou lendo aqui numa nova versão. Em outra versão diz: ensina o teu filho, a tua criança, no caminho que deve andar, para quando crescer, não venha se desviar. Já nessa versão, repito mais uma vez: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Muito bem.
palavra do sábio Salomão. E com certeza ele recebera conselho do seu pai, chamado Davi, o grande rei, o maior de todos os reis que já surgiu, o rei Davi. Instrua, ou seja, ensina a criança com objetivos, com propósitos. Nós precisamos ensinar as crianças a viverem com propósitos, com objetivos. Não deixar elas viverem de qualquer forma, porque a primeira educação se dá dentro do lar. Muitas vezes os pais querem que a educação venha das escolas para dentro do lar. Mas a primeira educação nasce, se faz dentro do lar. Eu costumo dizer que o lar é a primeira escola. O lar é a primeira igreja. É dentro do lar que os pais devem ensinar os seus filhos a buscarem a Deus. E falar em buscar a Deus dentro dos lares, isso, nos dias que nós estamos vivendo, é escasso. Há uma escassez muito grande. Não se vê mais famílias adorando a Deus dentro do lar, ensinando as crianças desde pequeno a fazer o culto doméstico ou a participarem do culto doméstico. A gente não vê mais isso, mas antigamente isso era normal. As famílias cristãs, principalmente assembleianas, era de praxe, pelo menos 2 vezes por semana ou todos os dias, fazer o culto doméstico. As crianças já iam crescendo com aquele objetivo, aquele propósito de adorar a Deus. Por isso que o salmista, o sábio Salomão, escreveu aqui com esta preocupação: instrua, ensina, orienta a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Então, desde cedo nós precisamos colocarmos objetivos, ensinar os nossos filhos a terem objetivos, propósitos, para que eles possam crescer sabendo o real sentido da vida. Hoje, na nossa geração, as crianças, elas são crianças mimadas. Há um mimo muito grande para com as crianças. Antigamente, criança pegava sol, pegava chuva, ia para a roça com os pais, trabalhava nas oficinas ajudando o pai, a mãe. Hoje em dia não pode mais não. Existe a lei da palmada, que não pode. O Conselho Tutelar, que vem desenvolvendo um bom trabalho, mas colocaram leis que não permitem as crianças trabalhar em nada. E as crianças não trabalham, mas passam o dia praticamente na frente da televisão, passam o dia praticamente no celular, fazendo o que, pastor? Assistindo séries e jogando jogos online. Ontem eu dei aqui uma enquete, coloquei uma enquete triste de uma criança, de uma adolescente de 13 anos, que matou a mãe, o seu irmão de 7 anos e atirou no pai, achando que o pai estava morto, mas não morreu, graças a Deus. 13 anos. Por quê? Porque os pais viram que ele estava tirando notas baixas na escola e disseram: olha, você vai dar uma pausa nos jogos online, no celular,
E os pais tomaram o celular. E por causa dessa repreensão, o filho encontrou a arma do pai, que o pai é militar reformado, e ele descobriu aonde o pai guardava a arma, pegou a arma e fez esse desfecho, atirando na mãe, no seu irmão de 7 anos e no próprio pai. Acabou com a família, acabou com a vida dele. Então nós precisamos entender uma coisa, que nesse âmbito, nesse cenário que nós estamos vivendo, é difícil criar os filhos. E nada melhor do que criar os filhos pautado nas Escrituras, na palavra de Deus. Não podemos abrir mão da palavra de Deus. Pais que me ouvem, não abram mão da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso livro de regra, de fé e de conduta, é a nossa bússola. Antes de você colocar um livro de português na mão da sua filha, do seu filho, coloque a Bíblia. Antes de você colocar um livro de matemática, coloque a Bíblia Sagrada. Que tal você dar um presente, uma Bíblia, para sua filha, para o seu filho? Já desde cedo começar a ler a palavra, estudar a palavra de Deus, como fazem os judeus. Então as crianças em Israel, a primeira coisa que elas aprendem é sobre a lei, é sobre a Torá. A primeira coisa que eles aprendem é sobre a lei, é sobre a Torá, é sobre Deus, sobre os mandamentos, é sobre as coisas divinas. É um país pequeno, mas é um país muito rico, próspero. Você já viu um judeu pobre? Eu nunca vi um judeu pobre, mendigando. A melhor universidade está lá. É um país bem pequeno, porém é um país extremamente educado nas leis de Deus. Apesar que existem os judeus ortodoxos que não acreditam no Messias, que é o Salvador, mas existem muitos judeus contemporâneos que acreditam sim, que acreditam que o Messias já veio e que eles servem o Messias, Jesus Cristo. Então as crianças vão crescendo ali já aprendendo. E Salomão, de forma categórica, bem explícita, diz aqui. Eu acho lindo o que ele disse aqui: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Mateus capítulo 19, versículo 14, Jesus disse uma coisa muito interessante: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Deixe vir a mim as crianças, não impeçam. Ou seja, como é que as crianças vão conhecer o Senhor? Como é que as crianças vão se aproximar de Deus? Os pais levando-as, os pais ensinando-as, os pais orientando as crianças a se aproximarem de Deus, a conhecer a Deus. Então hoje nós estamos trabalhando aqui nesse programa cuidado redobrado que nós precisamos termos com as crianças. E o primeiro cuidado é o cuidado de formarmos o caráter cristão nas crianças. As crianças não podem crescer com caráter deturpado, com caráter perverso, mau. As crianças têm que crescer e crescendo já com caráter. O caráter delas são moldado nessa fase.
Nessa fase, o caráter das crianças já começa a entrar em processo de lapidação, de transformação. Elas estão sendo transformadas, as crianças. E diga-se de passagem, a mente da criança é muito fértil, Mas infelizmente os pais não estão tendo esse cuidado. Redobrar o cuidado é muito grande. Perceba, analisa, veja o que o seu filho está assistindo, o que ele está vendo, o que ele está jogando. O comportamento desta criança, perceba como está o comportamento desta criança. Uma criança, a mãe deixando ela bater no rosto dela, bate no rosto da mamãe. Aí a criança, pá, porque criança tem esse costume de querer bater na mãe, bater no rosto. E aquela mãe permitindo, a criança bater no rosto. Quando a criança cresceu, foi crescendo, a mãe quase todos os dias pegava uma surra da criança. Por quê? Porque ela ensinou. E ficou normal para aquela criança. E foi muito difícil tirar aquele mau costume, um hábito que a criança adquiriu, de bater no rosto da mãe. Então ela foi crescendo, batendo no rosto da sua mãe, porque a sua mãe permitia. Se você vê uma ação da sua criança, uma ação perversa, corrija agora, porque amanhã você pode chorar pelo leite derramado. Existem muitas mães que estão pagando um preço agora, porque não corrigiram os seus filhos lá no passado. E muitas vezes quando o pai, porque o pai é mais duro, a mãe é mais flexível. Quando o pai muitas vezes ia corrigir, a mãe se metia no meio. Sabe esse problema daquela mãe protetora, que vê o filho fazendo uma coisa errada e não chama a atenção? Tem que chamar a atenção do filho. Diz a palavra de Deus que nós devemos castigar o nosso filho com a vara, não é espancar. Ontem eu disse aqui que quantas surras, tacas, no bom sentido, eu peguei da mamãe, me tornou uma pessoa mal? Não. Quando eu errava, ela primeiramente me dava um sermão. O sermão doía mais do que a surra que eu pegava de cipó de tamarina. Era cipó de tamarina. E ela colocava em cima do telhado, secava e me dava uma surra. Pense, eu ficava quebrado igual um arroz de terceira. Mas eu não me revoltava contra a minha mãe. Tenho o maior respeito, carinho, admiração pela minha mãe, que hoje mora em Roraima, Boa Vista. Mas hoje é crime os pais corrigir os seus filhos. Não, meu irmão, é você que é pai, é você que é mãe. Faça isso desde cedo. O senhor está pregando, fazendo uma apologia concernente à violência? Não, senhor, não, senhora. Eu estou abrindo os seus olhos para você não ficar com muito dengo, muito mimo com seu filho, sua filha, e depois você sofrer as consequências lá. Então instrua, ensine o teu filho no caminho que deve andar agora. Ensine desde cedo. Acordou? Arrume a cama. Ajude a mamãe a lavar aqui as louças, as crianças do sexo feminino. Varra aqui a casa. Porque as crianças hoje não querem receber. O menino não quer mais receber de presente um carrinho. Ele quer receber um celular. E não é peba não, é de última geração. iPhone, se for possível 13 ou 14, não sei se já saiu. Não quer celularzinho de brinquedo não, eles querem celular de verdade mesmo. Você pensa que eles querem hoje, no dia do aniversário, brinquedos? Não, querem coisas caríssimas.
Então a gente tem que rever essa questão da família. E eu quero ler aqui, com vocês aqui, sobre alguns cuidados que nós precisamos termos com as crianças. Alguns cuidados aqui do Conselho Tutelar adverte, preste atenção. Pare de deixar seus filhos com o noivo que mal conhece. Pare de deixar com o vizinho. Pare de deixar com pessoas também que você mal conhece. Alerta também com os nossos conhecidos. Temos que ter o cuidado com os nossos conhecidos. O estupro, o sequestro, o maltrato, etc., é real e é uma ferida que nunca vai sarar. Nunca vai sarar, isso é verdade. Isso aqui é uma mensagem do Conselho Tutelar que adverte os pais. E preste atenção, as crianças não devem ir para a loja, escolas, sozinhos. As crianças não devem ficar no carro sozinhas, porque você vai descer rapidinho para fazer algo. Isso é um perigo. Sabe, você que chegou, você que tem o seu carro, chegou na cidade, e de repente você deixa a criança lá, dentro do carro, e rapidamente você vai no açougue, rapidamente você entra dentro do supermercado, mas a criança ficou dentro do carro. A gente tem visto tantas barbaridades acontecer. Muitas vezes o mau elemento está bem em frente do supermercado, esperando uma oportunidade, bem em frente de uma loja, o mau elemento, porque o diabo, ele é sagaz, ele coloca na mente e no coração das pessoas, para elas fazerem atrocidades, e de repente a pessoa entra lá, deixa a sua criança dentro do carro, e muitas vezes deixa o carro até ligado, o ar, e o mau elemento entra no carro, leva o carro e ainda leva a criança, e só Deus sabe o que vai acontecer com a criança. São cuidados redobrados que nós precisamos colocar em pauta. As crianças não devem acostumar a andar com qualquer pessoa. Não deixe a sua criança andar com qualquer pessoa. Não deixe. Não deixe. De repente, a criança começa a andar com uma pessoa que tem um distúrbio, é bipolar. E essa pessoa é um pedó ... E a gente tem visto tantos casos acontecerem, meus irmãos, ultimamente. As crianças não devem sair para jogar sem supervisão. Não deixe a sua criança, seu filho, sair para jogar na quadra, se não tiver uma supervisão, ou seja, o professor, a professora de educação física, ou alguém responsável. Porque de repente a criança vai para a quadra jogar, brincar, e de repente está lá, um mau elemento. Começa uma briga, de repente essa criança não tem como se defender, pode ser espancada, maltratada. De repente a criança possa ser raptada. Cuidado redobrado que nós devemos ter com as nossas crianças. Cuidados redobrados que nós precisamos termos com as nossas crianças. O irmão mais velho não deve cuidar dos seus irmãozinhos. Não é sua responsabilidade. Sabe aquele irmão mais velho que tem aí os seus 5, 6 anos cuidando das criancinhas? A mãe sai para o trabalho e deixa ele cuidando. Não é responsabilidade dele. Ele não tem ainda a responsabilidade nem para cuidar da vida dele
Como é que ele vai cuidar de uma criança de 3, de 2 anos? Esse é um cuidado redobrado que os pais devem colocar em pauta. As crianças não devem estar em um ambiente onde se consuma álcool. E aqui vai um alerta para você que é pai, você que é mãe, que é dono de bar. Não leve seu filho, você tem o seu meio de vida, não levem para dentro do bar, não leve. É o conselho que eu quero deixar aqui para todos. Isso é um cuidado, não leve crianças. Não, mas é meu menino, é minha criança, não tem onde ficar, vou trabalhar, vou trazer aqui para o bar. Olha, já está dizendo, bar, aonde entra todo tipo de pessoa. Entra sim pessoas boas, mas também pessoas de mau caráter. E vendo ali aquela criança, de repente a pessoa fica desapercebida e a criança está ali, de repente a criança some. Por que eu estou trazendo esses dados aqui? Porque tudo isso aqui já aconteceu. Isso aqui não é balela, não é teoria, isso aqui é real que tem acontecido, está acontecendo no nosso Brasil, no mundo afora. As crianças não devem estar perto de pessoas instáveis ou com maus costumes. As crianças não podem estar perto de pessoas que têm mau costume. Pastor, o senhor pode citar algum mau costume? Por exemplo, o que você vai deixar a sua criança do lado de uma pessoa que vive o tempo todo fumando? Além de transmitir para a criança um mau comportamento, a criança também possa adquirir um câncer. E você sabia que a fumaça do cigarro, ela prejudica muito mais do que aquele que está fumando? A fumaça? Sim. Então não deixe a sua criança perto de pessoas que têm mau hábito, que tem esse mau hábito. Eu poderia aqui enumerar diversos hábitos que as crianças não podem estar perto dessas pessoas que têm mau hábitos. Tem que ter o cuidado redobrado. Por quê, pastor? Porque isso vai influenciar esta criança. De repente a pessoa tem um hábito desgraçado de pornografia, de estar vendo pornografia no celular, na televisão. Aí de repente a mãe e o pai deixam esta criança do lado dessa pessoa que é viciada em pornografia. Vai contagiar essa criança. Como eu disse lá atrás, a criança ela tem uma mente muito fértil. Cuidado redobrado com a criança. As crianças não devem dormir fora de casa. Você não conhece as pessoas. Cuidado. Não, a criança vai dormir lá na casa do amiguinho. Só que nesta casa lá do amiguinho tem um pai, tem os irmãos, tem os primos. Cuidado, meu irmão. Esse negócio do seu filho, da sua filha está dormindo na casa do vizinho. Cuidado. Ah, mas é meu amigo, não sei o quê. Muito cuidado redobrado. A gente já viu e presenciou tantos casos. Eu, como pastor, há 25 anos que venho cuidando de pessoas, eu já presenciei tantas coisas de membros da igreja que me procura, pastor, eu estou enfrentando um problema que aconteceu com a minha filha, que aconteceu com o meu filho, me ajude em oração. Eu estou falando isso porque
Eu trabalho com pessoas. Eu trabalho com pessoas. Não sou psicólogo. Minha formação é teológica, apesar que eu tenho inclinação para a psicologia, estudo bastante. Só não me formei porque não tive a oportunidade de estudar. Porque os campos que eu venho pastoreando sempre é distante das cidades. Mas eu tenho fé em Deus que ainda vou fazer esse curso. Comecei em um certo lugar, mas acabei fechando porque não teve mais como prosseguir. Mas mesmo assim eu estudo bastante livros, faço alguns cursos de psicologia, porque eu estou lidando com pessoas, com sentimentos, com ações, e eu preciso me inteirar. Além que todo pastor é um psicólogo, ainda não de carteirinha oficialmente falando, mas todo pastor é um psicólogo, porque ele está lidando com pessoas, com pensamentos, com emoções, etc, etc. E quantos pais já me procuraram? Quantas pessoas já vieram conversar comigo? Cuidado redobrado com a sua criança. Eles não têm decisão em suas mãos. As crianças não têm decisão. Eles não sabem do perigo que estão correndo. Eles não sabem de maldade. Para as crianças, todas as pessoas são boas, assim como os pais são para elas. Eles não sabem que existem pessoas com más intenções. As crianças são inocentes, são ingênuos, são apenas crianças. Nossa responsabilidade é protegê-los de tudo e de todos, mesmo que não sejam nossos próprios filhos. Cuidemos das nossas crianças. Mensagem do Conselho Tutelar para os pais, para que todos os pais possam ficarem em alerta com tudo que está acontecendo e principalmente ter o cuidado redobrado das suas crianças. Esta é a palavra para você, pais de Nazaré dos Patos, do Brasil e de todas as nações que ainda vão assistir esse vídeo. Esta é a palavra de Deus para vocês. Cuidado redobrado. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando crescer, não venha se desviar, não venha se afastar. Que o Senhor possa proteger, guardar as nossas crianças e que as nossas crianças possam crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que elas possam crescer espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente muito bem, e que elas possam ser o futuro da nossa nação brasileira, os futuros obreiros, obreiras, cantores, pregadores, que possam serem empresários, pessoas de bem. Nós precisamos sim orar pelas nossas crianças, interceder pelas nossas crianças, ter o cuidado redobrado com as nossas crianças. Guarde essa palavra no seu coração, do seu amigo pastor Fábio Cardoso. Amém e amém.